Olá! Hoje eu quero te contar um pouquinho de como eu, uma professora de matemática, acabou se tornando sócia de um dos maiores hubs educacionais do Brasil. E eu não sou uma pessoa que vai te dar aqui uma receita de sucesso para que você também percorra esse caminho. Eu não acredito que o resultado que eu tenho hoje é 100% fruto de escolhas. Eu acredito no acaso, eu acredito na sorte. Mas eu acho que as oportunidades e a sorte, elas acontecem para todo mundo. E a questão é o quanto você está preparado para reconhecer esses pontos de sorte na sua vida. E é aí que eu quero chegar. E para começar, eu quero falar um pouquinho do sonho de ser uma educadora financeira, do sonho de ter a minha própria escola, que foi algo que nunca existiu. Às vezes a gente tem essa ideia de que uma pessoa de sucesso, ela sonhou e ela planejou a vida inteira estar ali. E a verdade é que eu não planejei, eu não sonhei, sequer passava pela minha cabeça que eu estaria no ponto que eu estou hoje. Então a questão é a seguinte: o meu sonho era ser uma professora de matemática. Esse foi o sonho desde 11, 12 anos de idade, que eu tive uma professora de matemática que foi muito inspiração para mim. Eu não era aquela aluna de matemática que não precisava estudar, que já pegava tudo de primeira, que tinha muita facilidade. Eu já fiquei de recuperação em matemática, eu tive meus altos e baixos, mesmo na escola particular, quando eu fui bolsista no ensino médio. Mas eu era muito esforçada, eu gostava, tinha uma facilidade com aquilo, e eu era muito esforçada, gostava muito de ajudar os meus amigos, e foi assim que eu fui parar numa faculdade de matemática. Eu sou formada pela USP de São Carlos em matemática. Não foi um curso fácil, foi um curso muito difícil, eu precisei ralar muito para me formar, mas eu estava seguindo ali o caminho de quem é professor normalmente, que é pensar na graduação, no mestrado, no doutorado e fazer aí uma carreira acadêmica, e naquele momento era aquilo que eu estava buscando. Me tornei a professora de matemática que eu gostaria de ser, acabei passando no mestrado lá em Maringá, e aí o Evandro, com 2 anos de casados, fomos morar em Maringá para que eu pudesse fazer o mestrado. E eu preciso te dizer que neste ano de 2016, que foi quando a gente se mudou, houve uma primeira frustração, porque ao cair ali naquela universidade e entender toda a dinâmica que tinha por trás da vida acadêmica, um bastidor que antes eu não entendia, né? Eu só tinha a visão do professor e imaginei, comecei a pensar que aquilo não era para mim, que não era aquele caminho que eu queria seguir, que não fazia sentido. Então esse 2016 foi um ano ali de muita frustração, foi um ano que eu pensei em desistir do mestrado, mas falei, não, já estou aqui, já estava na metade, falei, agora eu vou terminar, e terminei em 2018. Mas uma coisa em paralela que aconteceu e que fez a diferença foi que, ao chegar em Maringá em 2016, uma cidade completamente desconhecida, nova, eu e o Evandro, enquanto casal, começamos a ter ali os nossos conflitos relacionados a dinheiro, porque eu era uma pessoa consumista, né? Eu sempre falo aqui, a Grazi consumista ainda mora em mim. E até aquele momento eu não tinha educação financeira, eu não sabia nada sobre investimentos, enfim. O que eu tinha era que minha mãe tinha me ensinado que a gente sempre precisava ter uma reservinha e tudo mais, só que eu nunca levei isso a sério na vida adulta, então não tinha. E aquele ano de 2016, dentro dessa frustração, já com a carreira que eu imaginei que eu teria e ela perdeu totalmente o sentido, e também olhando para aquela realidade do pagador de boletos, algo que nos aconteceu foi que a gente começou a estudar sobre educação financeira, sobre dinheiro, por uma questão muito pessoal para nós, que a gente entendeu que o nosso casamento estava em conflito por causa disso e fomos buscar soluções. Então eu comprei o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ali também foi o ano que eu quis começar a me aprofundar, então também comprei o curso do Gustavo Cerbasi na época, que estava bem no começo. Os influenciadores da internet não eram tão grandes ainda, então só tinha ali Natália Arcuri, Thiago Nigro e o Gustavo Cerbasi, então era ali que eu me abastecia de conteúdo, comecei a estudar e ali a nossa vida começou a se desenrolar do ponto de vista de organização financeira.
E conforme as coisas iam acontecendo, eu decidi entrar nisso de cabeça. Então, logo eu já procurei uma pós-graduação para me especializar mais nesse assunto. Eu gostei muito do assunto logo de início. E assim que a gente conseguiu organizar a nossa vida financeira, me veio muito esse questionamento do nossa, eu queria ter aprendido antes. Se eu tivesse aprendido essas coisas antes, a minha vida teria mudado completamente. Em termos de escolhas, não que eu me arrependa das escolhas que eu fiz, mas eu teria tido mais responsabilidade com o dinheiro, que é uma coisa que eu nunca tive muito. Então ali naquele momento me deu esse start de pensar, eu queria ter aprendido isso antes, e eu era professora de adolescentes no ensino fundamental e médio, e foi aí que eu comecei a levar isso para a sala de aula. Então eu dava minha aula, seguia a apostila como tinha que seguir, dava aula ali na época em 2 escolas, e ali eu comecei a levar um pouquinho de educação financeira para os meus alunos. Então toda vez que sobrava um tempinho da aula, eu dava um jeitinho de encaixar alguma coisa de educação financeira para os alunos. Na época, uma das escolas que eu trabalhava, ela apoiou bastante essa iniciativa, ela trouxe esse desejo de falar disso para as crianças. Então eu fui me aprofundando, fui lendo livros, fui fazendo especializações, fiz vários cursos livres sobre isso, fiz a especialização da PUC e fui me aprofundando nesse mundo. 2017 todo, eu já comecei a ter esse movimento, a minha vida se organizou. 2018 eu comecei a investir de fato como pessoa física na minha vida pessoal e continuei aprofundando isso nas escolas, até que chegou um ponto ali entre 2018 e 2019 que eu tive a experiência de trabalhar com outros materiais de educação financeira. E naquele momento eu achei que aqueles materiais eram muito superficiais, eles não atendiam aquilo que eu queria ensinar e comecei a criar as minhas próprias aulas. E isso, 2018 todo foi assim. Na virada para 2019 foi quando eu, de fato, parei para pensar no que estava acontecendo e falei, eu vou assumir essa parte da educação financeira nas escolas, porque eu sei fazer, porque eu sou uma professora que sabe fazer. E aí veio o acaso, e o acaso foi justamente que isso entrou para a BNCC, que é o documento norteador da educação básica no Brasil. Então eu estava com a faca e o queijo na mão naquele momento, porque a partir de alguns anos ali para frente deveria ser obrigatório nas escolas. A gente já tinha um cenário em que a maioria da população estava endividada, os meus colegas professores estavam no meio desse bolo de endividados, e ali eu me vi com essa oportunidade de saber fazer educação financeira e ao mesmo tempo ser uma professora formada em licenciatura, tendo mestrado em educação. E aí veio esse primeiro ponto de sorte. Então, ao perceber essa oportunidade, eu me afundei de vez no assunto e assumi esse assunto como uma responsabilidade, mas naquele momento não era ainda o momento que eu queria fazer essa transição de carreira, não era ainda essa coisa do planejamento da carreira e tudo mais. As coisas foram acontecendo. Em 2019 foi quando tudo mudou, porque em 2019 eu decidi me aprofundar mais no assunto, eu já tinha ali especialização, eu já tinha vários cursos, muitas leituras, já estava dando muita consultoria, já estava atendendo muitos adultos, porque aquilo virou uma forma de renda extra. Eu e o Evandro acabamos nos tornando uma certa autoridade entre a família e os amigos para perguntar sobre o assunto. E ali a gente estava vivendo a vida. Em 2019 eu já estava envolvida um pouco mais no mundo do empreendedorismo, já estava entendendo um pouco mais como tudo isso funcionava. E aí veio a catástrofe, que também foi um ponto de sorte, foi o acaso, que foi a minha demissão. Então, em uma das escolas que eu trabalhava, eu tinha 90% da minha carga horária e essa escola me demitiu, porque já não concordava mais, né, com a forma que eu fazia, enfim. Só que isso foi uma coisa excelente para mim, porque nesse momento da demissão, eu tinha minha reserva de emergência organizada, então eu não precisava trabalhar para pagar boletos. Arrumar outra escola para dar aula, arrumar outro emprego não era uma urgência, não era algo que eu precisava imediatamente. E ao mesmo tempo, foi o empurrãozinho que eu precisava
para entender que era uma oportunidade e abrir de fato a minha empresa e começar a fazer o meu material. E isso foi muito bom porque eu entendi que o pior que podia me acontecer era eu ser demitida. Então, na outra escola onde eu fiquei trabalhando, eu fiz muita educação financeira na escola. A coordenadora da época, ela apoiou muito a minha ideia, a minha iniciativa. Então, a gente começou a fazer várias iniciativas diferentes. Afinal, agora eu tinha tempo. Eu estava com a semana praticamente livre para fazer isso. E aí foi quando começou esse movimento. Em 2019 todo, eu fiz educação financeira na escola, sendo professora de matemática, organizando ali no planejamento uma aula ou outra em que eu conseguia falar sobre isso. E veio o segundo ponto de sorte, que foi que os filhos do meu sócio, que hoje é o CEO da Happy, eles foram meus alunos nessa época lá na escola. Então foi assim que ele teve contato, que ele me conheceu enquanto professora. O filho chegou em casa e falou que eu era professora, que eu dava aula de educação financeira toda vez que dava tempo, e ele quis conhecer um pouco mais o meu projeto. Eu tinha ali uma pastinha da Happy com todos os informativos e tudo mais, e aí ele me chamou para conversar e eu levei todos os meus materiais e ali começou uma conversa inicial. Começamos 2020, eu ganhei um prêmio da escola, da instituição, como melhor professora do ano por causa da educação financeira. E esse foi um sinal bem importante para eu entender que eu estava no caminho certo. E por causa desse prêmio e dessa coordenadora que na época super apoiou a minha ideia, a gente começou a ter uma disciplina de educação financeira no colégio que eu trabalhava. E aí foi quando a minha transição de carreira aconteceu 100%. Eu achava que eu ia ficar um tempo ainda dando aula de matemática, até de fato poder ficar só com a educação financeira. Mas 2020 foi quando a coisa virou do avesso e eu me vi assumindo as aulas de educação financeira e não dando mais aulas de matemática. E aquele ano entrou a pandemia, foi toda aquela questão caótica, foi o ano que eu resolvi colocar a cara no mundo, fazer o meu próprio material de fato, que eu já vinha trabalhando nisso nos anos anteriores, já vinha tendo essa experiência. E ali sim foi o ano que eu criei o meu primeiro material de fato, que eu abri as primeiras turmas, eu não abri um lugar físico, eu dava aula num cowork lá em Maringá, eu alugava por hora e aí eu tinha as minhas turmas. Eu fiz um lançamento para os pais, em que eu chamei os pais, fiz uma palestra e ali eu tive as matrículas das minhas primeiras turmas. E em 2020 tudo isso aconteceu, até que em 2021 essa pessoa que era o CEO da faculdade, que os filhos estudavam comigo, foram meus alunos, me chamou para conversar e para me chamar a ser sócia da Happy. E foi aí então que de fato começou Happy Money, com uma escala maior, com uma estrutura muito maior, e nos tornamos hoje o maior hub educacional do Brasil, em que eu sou responsável pela educação financeira, pela formação de professores, pelos materiais e enfim. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que tiveram alguns pontos de sorte que não estavam no meu controle. Eu acho que seria muita ousadia eu dizer que tudo foi porque eu busquei e porque eu caminhei. Não foi. A BNCC trazer educação financeira naquele momento foi um ponto de sorte. Os filhos do meu sócio estarem ali na sala de aula naquele momento foi um ponto de sorte. A própria demissão foi um ponto de sorte. Então tiveram vários pontos que foram acontecendo no meio do caminho, mas eu acredito sim que eu estava preparada para olhar para essas oportunidades justamente porque eu estava em movimento. E esse é o ponto mais importante desse vídeo. O que me fez chegar aqui e o que vai me levar adiante foi uma filosofia de vida que eu entendi muito nova e eu não sei de onde vem, talvez seja um ponto de sorte. Talvez meus pais influenciaram nisso, eu nunca vou saber explicar. Seria muito bonito eu trazer para vocês uma história bem contada e tudo mais, mas eu não tenho essa história. A verdade é que eu nem sei dizer porque isso aconteceu, mas a gente sempre teve uma política, um jeito de viver que é entregar o seu melhor, que é fazer o melhor que você pode fazer. Então, desde cedo eu entendi isso. Quando eu fui bordadeira, dos 8 aos 13, 14 anos de idade, eu me tornei uma bordadeira profissional. Eu faço o avesso perfeito. Dizem que a gente conhece a bordadeira profissional pelo avesso.
Então eu aprendi a fazer o avesso perfeito, eu tinha encomendas de pessoas, autoridades da cidade, então eu fazia isso, eu já ganhava meu próprio dinheiro muito nova, porque eu tinha essa fome, né, de ser independente dos meus pais, de ter o meu próprio dinheiro, de fazer minhas próprias escolhas, e eu tinha essa filosofia de vida de fazer o melhor que eu pudesse fazer. Foi assim que eu fui aluna e tive bolsa no ensino médio, foi assim que eu me formei na USP, foi assim que eu fui para o mestrado e foi assim que quando eu decidi cuidar do meu dinheiro, eu decidi fazer o melhor que eu pudesse fazer. Eu não hesitei em fazer os melhores cursos que tinham na época, mesmo que eu tivesse que parcelar tudo, mesmo que eu tivesse que pedir ajuda para os meus pais. Eu não hesitei em me aprofundar naquilo e fazer o meu melhor. E eu acho que é isso que fez a diferença. Porque quando você está comprometido em entregar o seu melhor naquilo que você faz, você se aprofunda, você se preocupa em entregar mais, você se preocupa em estudar. Eu sempre quis ser a melhor professora que eu pudesse. Eu sempre quis entregar o melhor que eu pudesse entregar. E isso me fez caminhar. E quando a sorte apareceu, quando esses acontecimentos do acaso aconteceram, eu estava pronta para aproveitar essas oportunidades. Elas apareceram para todos os professores. Quando a educação financeira entrou na BNCC, isso veio para todos os professores que estavam trabalhando naquele momento, não foi só para mim. Agora, quantos professores estavam prontos, aceitaram esse desafio e falaram, eu vou fazer? Não foram muitos. Então, é isso que eu digo que foi a minha parte. O acaso fez a parte dele, me trouxe as oportunidades, mas eu estava em movimento. Eu sempre me preocupei em criar uma reputação de confiança, em ser aquela pessoa que o que me era pedido era entregue com excelência. E eu fui assim desde a adolescência. E eu não tenho dúvida que é esse jeito de viver que me fez chegar até aqui e que vai me levar adiante para qualquer coisa que eu faça na vida. Hoje eu sou aquela pessoa que, se eu for ser garçonete, se eu for ser babá, qualquer coisa que eu tiver que ser nessa vida, por qualquer motivo que seja, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Eu não vou negociar com a minha excelência. Eu vou me preocupar em deixar um rastro de reputação que tem a ver com confiança e excelência. Uma amiga certa vez me disse isso, não negocie com sua excelência. E isso ficou bem marcado para mim. E hoje é isso, eu vou na academia, eu vou dar o melhor que eu puder. Eu vou parar para escutar alguém, eu vou dar o melhor que eu puder. Eu vou fazer uma consultoria, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou lavar a louça, eu vou lavar a melhor louça que eu puder. E assim por diante. Então, se eu puder deixar para você um insight, uma coisa boa dessa história, que não é sobre o acaso, qual é a sua filosofia de vida? A sua filosofia de vida permite que você consiga aproveitar as oportunidades que vão bater na sua porta por obra do acaso, aquelas que não estão no seu controle? Porque as oportunidades existem para todo mundo, algumas mais, outras menos. A questão é, você tem uma postura de olhar para essas oportunidades e tentar estar pronto e tentar ser a pessoa que vai aceitar o desafio e que vai tentar entregar isso da melhor forma possível? Então essa é a minha história. Eu não planejei ser educadora financeira, eu não planejei ser especialista em neuroeconomia e comportamento, mas eu segui o movimento de sempre entregar o melhor que eu pudesse e isso me levou a estudar muito, isso me levou a entregar muito e a fazer um trabalho de excelência. Então, se eu puder deixar para você uma lição ou um conselho ou compartilhar simplesmente algo que eu acho que deu muito certo na minha vida, é isso. É sobre entregar com excelência, é sobre fazer o melhor que você pode fazer. Tem muitos pontos de sorte na vida da gente, é ousadia demais a gente achar que tudo é uma questão de escolha, mas você está pronto para reconhecer essas oportunidades e entregar o melhor possível? Então, é sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Para aprender mais sobre neurociência, comportamento e como você pode ser a sua melhor versão para poder aproveitar as oportunidades que o mundo oferece, continue aqui no canal e até o próximo vídeo.